Bom, começando aqui mais um papo. O papo de hoje é com um cara que está voltando aqui pela segunda vez. Uma pessoa que eu conheço há muito tempo, gosto há muito tempo, e vocês também conhecem e ouvem há muitos e muitos anos. Estou aqui com o Luiz Cláudio, tudo bom? Bom demais, Piunte. Mais uma vez, né? Aqui com você. Falar um pouco da carreira, falar dos projetos. É maravilhoso, né? Olha, eu estava assistindo a entrevista primeira, que veio você com o Juliano. Eu não me lembro, foi ano passado ou foi retrasado? Agora que Eu acho que foi o ano passado. Foi passado? Foi. Lógico que você estava aqui. Minha irmã falou que não estava. Eu acho que ela estava de férias. Ela não estava. Não estava, é verdade. Ou foi passado ou foi retrasado. Vocês vieram com a dupla e agora vocês se separaram. Agora não, no final do ano passado vocês se separaram e você voltou com a sua carreira solo. Normalmente como você já estava antes. Eu comecei, né? Comecei em carreira solo. Em 1990 eu gravei ainda um long play, Você LP. tem outubro de 24, tá? Foi retrasado mesmo. Então retrasado, tá certo. Você, como Luiz Cláudio mesmo já? Luiz Cláudio, né? Sempre é meu nome, né? Eu me chamo Luiz Cláudio Pereira. Ah, você não precisou inventar. Não. E eu gravei esse disco em 1990, né? Meus pais venderam casa, naquela época era muito difícil gravar um disco, né? Tive a oportunidade até de cantar no Bolinha, no Clube do Bolinha, em 1990. Mas você era muito menino. Eu tinha 16 anos, 17, né? Tava ali na flor da idade, né? Mas eu comecei muito cedo, né? A cantar. Com 6 anos já cantava. E sempre foi um sonho, né? Minha mãe alimentando aquele sonho, meu pai também. E quando surgiu a oportunidade, nós gravamos, né? E foi assim um disco autoral, eu já compunha. Com 12 anos, eu fiz a tal da Daniela, né? Ah, Daniela, que vocês gravaram muito tempo depois. Você gravou Isso. agora? Vocês gravaram quando tava dupla, não foi? Regravamos Daniela, Saudade de Você, que são músicas que a gente até nem esperava. A gente tinha vontade de gravar um disco, mas não sabia o que ia dar. E aí começou a ter uma certa aceitação ali no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, ali na região de Uberlândia, né? Você é de Uberlândia mesmo? Eu sou natural de Araguari, Ah, tá. Que que é do colado. ladinho, e fui criado em Uberlândia. Ali eu me divido entre as duas cidades, que eu tenho muito carinho, muito apreço, né? Então, a minha vida começou ali, mas a música surgiu para mim em Alta Floresta, no Mato Grosso. Você foi pra lá? Meu pai, ele montou um restaurante, na época era uma região de garimpo, então era uma terra de oportunidades. E ele montou um restaurante, ficou lá um tempo, sozinho, depois buscou minha mãe e eu, né? Eu sou filho único. Logo em seguida foi meu tio, que foi minha grande referência musical. Meu tio cantava, tocava violão, autodidata, e aquilo inspirava, né? Então eu via, meu pai cantava um pouco, minha mãe também, nada profissional, mas foi uma grande inspiração para mim. Você chegou a morar em garimpo? Nós moramos em Alta Floresta, era a época de garimpo ali, né? Então, assim, Caramba. era um circuito de garimpo de ouro, né? E o Menotti me contou uma vez que tem um termo que chama bamburrá. Bamburrá. Bamburrá é ficar rico. Quando você acha uma pepita, né? Uma pepita de um certo valor. Vocês bamburraram alguma vez ou não? O meu pai, ele não era muito do garimpo, né? Participou muito pouco nessa questão do garimpo. Ele tinha um restaurante. Que atendia o pessoal do garimpo. O pessoal do garimpo ia, né? Os garimpeiros, né? E nessa tinha música ao vivo com meu tio. E foi aonde um dia eu resolvi, um dia que meu tio estava cantando, eu resolvi pedir para subir pro palco, para cantar uma música. E aí, nesse dia tinha um garimpeiro, eu não vou me recordar dele, com certeza, né? Tem muitos anos. Ele parece um canarinho da floresta. Esse era meu nome artístico quando eu morava lá. E aí eu fazia shows nas pistas de garimpo. A gente pegava aqueles aviõezinhos, ia pra mata dentro, né? Nas pistas, né? Descia, e aí fazia show. Eu ganhava em pepita de ouro. Era o meu cachê. É mesmo? Você chegou a assistir o Serra Pelada? O filme? Basicamente parecido com aquilo. É aquilo ali? É aquilo ali. Não sabe? É bem parecido com aquilo. Na época, tinha pouca infraestrutura, cidade. Para você ter uma ideia, Alta Floresta, eu tinha 6 anos, Alta Floresta tinha 4. Ah, tá, era recente. Era uma cidadezinha recém. Então,
ela estava se formando no município, né? E como tinha muito fluxo, né, por causa do dinheiro do ouro, e a cidade foi evoluindo rápido. E meu pai montou um restaurante que atendia os garimpeiros. Então, e no meio disso tinha música ao vivo, eles gostavam e tal. Eu subi lá, cantei pela primeira vez e não desci mais do palco. Ah, foi desde criança. Ali foi a primeira vez e não parei mais. Você, em relação à cantoria, se notabilizou por cantar muito alto. Enfim, você tem uma extensão muito rara, assim, como cantor. Isso de criança já tinha surgido? Ou você foi ganhando com o tempo? Eu acho que talvez até foi uma herança da minha mãe. Minha mãe cantava, né? E ela tinha um agudo muito expressivo. Meu pai também era a primeira voz quando cantava com meu tio. E sempre numa extensão mais alta. Talvez uma herança genética aí, né? Me ajudou nisso aí. Então, cantava muito alto. Nunca tive nenhum tipo de vício, né? Nunca fumei. Eu acho que isso colabora muito na hora da proteção da prega vocal, né? E quando também trabalhei, né, na época, já a gente vai chegar nesse papo aí, com o Só Pra Contrariar, eu fazia os backs sempre a voz mais, né, sempre o soprano ali, né, perto do soprano, né, tenor a soprano. Então, é confortável para você essa região? Não tem nada Já forçado. foi mais. Já foi mais? Já foi mais. Realmente impacta o tempo? A idade vem, a voz encorpa, né? E os shows, né? Eu acho que a voz vai amadurecendo junto. E aí você tem que ter a sabedoria de baixar os tons, né? Mas eu ainda, por exemplo, do DVD que nós gravamos em 2007, sempre Meu Segredo, as canções que se destacaram, eu gravei em ré, eu ainda canto em ré. Ainda canto. Mas eu forço menos, né? Eu tento trabalhar. Eu acho que essa coisa de trabalhar o agudo, você tem que saber um limite. Porque você tem que equilibrar interpretação e técnica. Se você conseguir equilibrar as duas coisas, eu acho que você ganha mais o público. Você emociona mais. Essa coisa de ir cantando alto, 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 às vezes agride. Eu acho que eu fui amadurecendo isso com o tempo. E hoje eu procuro mesclar aquela coisa meio agudão e mais Roberto Carlos. Você não tem problema de vaidade com isso? De falar, baixei meu tom nessa música? Não, de forma alguma. Pra você é tranquilo? Eu acho que cantar é emocionar, acima de tudo. Tanto é verdade que o nosso rei, Roberto Carlos, ele não mantém essa expressão aguda, a voz pequenininha, mas né? emociona. Você vai no show dele, você chora. Você escuta as letras, aquilo não entra no seu ouvido e não só vai para o coração, acho que atinge a alma. E eu acho que o intérprete é isso. Então, quando eu comecei a entender isso, eu acho que eu amadureci, né? Sem aquela coisa de gritaria. Eu acho que tem que ser uma coisa mais suave. Você sabe que eu gravei o projeto no começo do ano, Sessions ali com... Sim, vem acompanhando. Foram 100 faixas e a maioria a gente pede para refazer depois a voz por questão de qualidade de estúdio. E muita gente pediu para baixar tom depois que gravou no original, porque não gostou, mas também não deixa contar. Falou, não conto para ninguém, mas eu vou gravar um tom abaixo. Eu acho curioso como até hoje existe muito a vaidade de não falar que tá baixando o tom. O Chororó veio aqui, falou que tem um disco deles que ele não gosta, porque tá muito alto. Falou, não, eu quero baixar. Mas a maioria não quer dizer isso. Quer Olha, ele inclusive é uma grande referência para mim em relação a isso. A essa coisa de cantar alto não quer dizer cantar muito. Eu acho que cantar muito é passar aquilo que a música está dizendo, a letra, a sua interpretação, a forma com que você quer que a pessoa se emocione ouvindo a sua voz. Eu acho que a partir daí você está cantando muito, né? Cantar alto é bonito, é admirável, né? A técnica, mas eu acho que tem que saber equilibrar essas duas coisas. É muito legal isso. Mas eu aprendi isso depois de um tempo. Porque você quer forçar no começo. Né? No começo você quer mostrar, no começo você quer mostrar o que sabe, né? E nem sempre a técnica vocal emociona. Existem vários artistas que têm muita técnica e que até são referências para mim nessa questão, né? E você vai assistir o show, muita técnica, aquela coisa, muito melisma, muito... Aí acaba, talvez, não atingindo o sentimento das pessoas. Eu não sei, eu acho que eu aprendi isso com a maturidade, com o tempo, e eu acho que eu estou vivendo o melhor momento, assim, da interpretação, do canto,
né? Eu sempre busco ouvir, cara. Você não pode achar que já sabe. Uhum. Eu acho que você tem que estar sempre buscando referência. Está surgindo a todo momento, né? Surgem artistas com técnicas, né? Às vezes não evidenciando. Muitos não evidenciam, mas eu procuro escutar tudo, né? Todos os estilos, de rock a sertanejo. Eu acho que é importante você pegar alguma coisa daqui, um pouquinho dali, e vai moldando o que você está querendo apresentar. Você é do Triângulo Mineiro, que é uma região muito sertaneja, e foi para o Mato Grosso, Alta Floresta, Alta Floresta. Que também é muito sertanejo. A sua base de formação musical é sertanejo? Seus pais cantavam isso ou não? Sempre foi. As minhas referências musicais, elas passeiam ali no sertanejo, mas também no popular. Naquela época, lá na década de 70, 80, tinha também... Eu escutava muito, porque minha mãe era muito fã, Aguinaldo Timóteo. Eu escutava Aguinaldo Raiol, Nelson Ned, né, que eram grandes intérpretes, né? Tinham o próprio Roberto Carlos. Aí dentro do sertanejo, assim, uma das minhas maiores referências é Milionários José Rico. Zé Rico acho que dispensa comentários, né? Pela afinação, não tinha tecnologia nenhuma, e ele sempre muito afinado. E Mato Grosso e Matias, né? O querido Matão. E aí vai, Gilberto e Gilmar, Christian Ralph, Chitãozinho e Chororó. Então, assim, aquela década de 80 ela é muito rica, né, na música sertaneja. Então, foi uma grande referência. Eu te perguntei dessa formação porque você, entre tantas coisas, se destaca muito como compositor numa época e compositor da maior banda de pagode da época, só para contrariar, Sim. Talvez uma das maiores da história e tal. Como é que você foi escrever pagode? Ou você vai responder para mim que assim, não é pagode, é romântica, né? Cada um toca de um jeito. Como é que foi isso de se destacar nessa área, que não era exatamente a sua no começo? Na verdade, existia uma amizade, né? Eu acho que até o Alexandre Pires te contou isso Falou aqui. Isso, Quando a gente se conheceu. Eu era molecão ainda. Eu tinha acabado recentemente, voltado de Alta Floresta. E numa ocasião eu fui cantar numa fazenda, ali próxima acho que é Araporã. Foi quando eu conheci o Alexandre. O Alexandre, na verdade, não era nem músico. A gente era criança, brincava e tudo mais. Os pais, sim, né? A Badia, o seu A mãe João, cantava muito, né? Canta até hoje. Até hoje ela canta muito. Eu me lembro dela no programa. Ela canta, né? É uma família muito musical, né? Fernando tá aí arrebentando com Só Pra Contrariar. O João Júnior. Então, assim, é até impressionante. Quando eu convivi muito ali com a família e eles são todos musicais. Tem mais irmão? Não, são três, São né? Os três da Fernando, música. Os três dentro da música. O João tá fazendo back com o Alexandre, né? Nesse projeto Pagonejo. A filha, né? A filha do Alexandre. Então, assim, parece que a coisa vai só aumentando. A filha dele canta bem também? Canta maravilhosamente bem. Carol, filha do Alexandre, né? Ele agora é vovô, né? Ela teve um filhinho. Eu tô por fora, teve. O Alexandre novo daquele jeito já é vovô. Caramba. Então, assim, e a gente se conheceu ali. Eu acompanhei uma certa época o crescimento da banda, né? Me lembro que eu fui fazer um show, tinha uma casa chamada Tribuna, em Uberlândia. E eles foram fazer abertura, olha só. Foram fazer abertura para mim. É mesmo? Ele te contou isso aqui. Você solo? Eu era solo. Com esse vinil que tocou muito na região. Né? Foi aí que a gente se conheceu. Essa é a nossa história de amizade. Passado o tempo, através do Alexandre Gibson, né? Que é um grande empresário, até hoje, né? Tá com Dino Fonseca, já foi empresário aí do Jean Giovanni, do Rio Negro Solimões. Naquela ocasião, eu, como estava fazendo muitas apresentações ali, ele se interessou pelo meu trabalho. Foi aí que eu consegui ir no Clube do Bolinha, através dele. Ah, foi o Gibson. Como ele fazia muito show da Caravana do Bolinha, e eu fui me apresentar na Caravana do Bolinha ali na região, e o Bolinha gostou muito do meu trabalho e me convidou para o programa. Né? Pra gente era muito difícil, não tinha investimento, não tinha nada, a gente só tinha um disco.
que aconteceu na região. E através do Gibson, eu comecei a movimentar a carreira. Naquela época, 1991, estava muito forte a ascensão de duplas, né? Já tínhamos ali Chitãozinho e Chororó, que já era um grande sucesso, Leandro e Leonardo, e surgiu Zezé de Camargo e Luciano, que virou um grandíssimo fenômeno, né? Com É o Amor. E aí começou assim, poxa, mas cantor solo. Aí o pessoal tinha um certo preconceito com o cantor solo sertanejo. E aí o Gibson falou assim, cara, a gente precisava arrumar um parceiro para você. Eu acho que o sertanejo está mais forte, fica melhor para a gente tentar entrar no mercado. Aí o Alexandre Gibson tinha um amigo, César Sampaio, que é um grande cantor o César Sampaio, eu já falei com ele no Instagram. Exato. E através do César Sampaio conhecia o Juliano. E foi através disso que a gente formou a dupla. Ah, tá. Né? A gente fez um ensaio, viu que a aparência, né? A gente tem uma certa aparência, né? Parece irmão, todo mundo achava que a gente era irmão. Brancão, os dois. Brancão, E aí formamos a dupla. Em 91 eu fui para São Paulo, paralisei a minha carreira solo e fui para São Paulo, que a gente começou a cantar na noite. E todo mundo sabe que ali no início da década de 90, cantar na noite não era fácil, né? A estrutura que existia, não tinha as casas de show, não tinha som direito, né? Você começava a cantar, você cantava para as mesas, né? Aí o público ia chegando. A primeira entrada era assim. Então a gente foi tentando passar por essa escola que é muito importante. A Noite de São Paulo foi muito importante para mim como escola. Mas não tinha dinheiro, não tinha estrutura, né? Por mais que a gente conseguia fazer um certo sucesso na noite, o ganho era o mesmo, não mudava nada. A gente não tinha parte em bilheteria, era um cachê fechado. Tinha casas que a gente ia, na hora de comer, eles pegavam a carcaça do frango, fritavam e davam pra gente. Era um negócio meio punk mesmo, né? E eu passei de 91 a 93, a 94. De 91 a 94, com o Juliano fazendo casas noturnas. A gente tinha até um outro nome, não era Luiz Cláudio Juliano. Era Fábio e Fabian. Eu vou te falar por que eu estou falando esse nome. Por que eu me chamava Fabian, né? Então a gente se apresentava na noite como Fábio e Fabian. O Juliano tocou muito tempo com o Mato Grosso, né? E naquela ocasião, quando separou o Mato Grosso e Matias, né, a primeira separação, o Mato Grosso foi seguir carreira solo. E como o Juliano tocava com ele, me convidou para fazer os backs. Que aí eu fazia a parte que seria o Matias no show, né? Então, através daquilo ali, o Mato Grosso tem muito a ver com a nossa história, porque ele pagou o primeiro vinil, só que era um vinil de uma faixa só. Que era Fábio e Fabian. Tipo um single. Um singlezinho, mas era um LPzão, só que tinha uma música. Me lembro que era uma música do Paulo Debetio. Preciso dos teus olhos para me ver. É até comprido o título. Nós gravamos através da ajuda do Mato Grosso, gravamos esse vinil. Mas a coisa não fluía, cara. Não fluía. Então a gente está sempre tocando. Aí tivemos uma temporada trabalhando com ele, depois voltou a dupla Mato Grosso Matias, a gente ainda continuou fazendo algumas coisas. Depois nós saímos. Quando a gente gravou esse vinil, a gente saiu para tentar a carreira. Mas acabou voltando para a noite. E a noite é terrível, né? Em 94, estava muito difícil, cara. Eu estava morando de favor. Estava difícil para mim em São Paulo. Eu não tinha dinheiro para nada, nem para ir embora para Uberlândia, eu não tinha. Não tinha dinheiro para ônibus, nada. E veio que a minha mãe faleceu em 94. E aí eu fiquei muito mal, né? Porque era a minha grande incentivadora. Eu não tinha dinheiro para ir embora para o velório. O Juliano interviu nisso. É até bom, que eu quero utilizar um pouco também aqui esse espaço que você está me dando, até para falar algumas coisas, porque recentemente o Juliano foi com seu novo parceiro, num outro podcast aí, andou falando algumas coisas que não condiz com a verdade. Então, quero até aproveitar esse espaço. Vamos falar disso mais para frente. Para a gente falar. Mais para frente nós vamos falar. E aí, nessa ocasião, em 94, não é que eu queria cantar solo. Eu não estava bem. Minha mãe
faleceu, meu pai doente. E eu fui embora para Uberlândia, em 94. Fiquei lá durante 30 dias. Nesses 30 dias eu encontrei com o Alexandre. O Alexandre já estava estourado com a Barata. E eu tinha uma música que eu tinha escrito que dava um pagodinho. Eu não sabia nem tocar direito. A ideia não era ser um pagode. Não era Você ser fez um uma pagode. música. Eu fiz uma música, falei, cara... E eu nem sabia, eu não tinha noção de que direito autoral dava dinheiro. Não tinha. Eu queria gravar. Né? Assim, era uma coisa muito inocente na minha cabeça. Eu mostrei a música para ele. E ele gostou demais da música. Não, vou gravar essa música. A música é Amor, Você e Eu. Me deixa mergulhar bem fundo na tua emoção. Eu vou desvendar os mistérios do teu coração. Então, a música que... E acabou fazendo sucesso. Ela original era o quê? Porque ela virou um pagode bem lento. Ela era um balanço, né? Um balanço romântico. E aí ele... Né? Era meio que aquela coisa que o Raça Negra fazia com as músicas sertanejas, lembra? Uhum. Quando surgiu o Raça Negra, pegava a música do Leandro Leonardo, do Zezé, e passava para pagode. Então ele fez a mesma coisa. Ele pegou uma música que talvez seria sertaneja e passou para pagode. E essa música mudou minha vida, né? Porque ele estava muito bem. Eu editei essa música na Warner, não sabia. O cara falou, vem editar aqui com a gente. Falei, editar para falar que é minha, né? Eu editei até como Fabian. Por isso que eu tô contando a história do Fábio Fabian, porque é uma música que é minha, mas lá quando você olha lá, tá lá, Fabian. Mas o Fabian sou eu. É o Luiz Cláudio. É o Luiz Cláudio. Então, as outras canções, elas ficaram, né? Que eu compus Só Pra Contrariar, ficaram como Luiz Cláudio. Você aprendeu como funcionava, né? Aprendi. Então, aí eu recebi um cheque que eu nunca tinha visto aquele número na minha frente. Me deu até, inclusive, eu tive um piriri lá na Warner. É mesmo? Cara, de ver aquilo ali, eu quebrado, eu não tinha dinheiro para ônibus, cara. Eu não tinha. De emocional, você fala? Emocional. Eu fiquei... Entendeu? Porque aquilo poderia mudar toda uma história. Meu pai estava doente, mas meu pai era funcionário de um taxista. Através desse cheque, eu comprei um ponte táxi, eu comprei um carro para ele. Sabe? Eu pude ajudar ainda um pouco meu pai. Né? Passou 3 anos ali, acabou falecendo, né? Porque ele estava doente. Mas foi isso. Esse foi o primeiro motivo da separação da dupla. E, no entanto, não foi uma separação, eu não dei tchau, um adeus, eu dei só um tchau. Logo em seguida, o Alexandre me convidou para compor o backing vocal do Só Pra Contrariar. A gente foi num show no interior de São Paulo, em Santa Fé do Sul. Eu e o Regis Danese. E nós fomos para lá e fizemos aquela coisa meio roupa nova, né? A abertura, que no pagode não existia. Sempre o pagode era muito uníssono, né? E a gente fez aquilo lá, ele gostou muito. Ele convidou para entrar no grupo. Eu tinha opção. Ou eu voltava passar dificuldade em São Paulo, na noite de São Paulo, ou eu ia ser backing vocal de um grupo estourado nacionalmente, com o meu pai doente para cuidar. Então foi esse o motivo que parou a dupla pela primeira vez. Eu fiquei até 97, mais ou menos, de 94 a 97. E nesse meio tempo a gente ia compondo as canções, vários sucessos, são 16 canções ao todo, no Só Pra Contrariar. O Só Pra Contrariar tem um dos discos mais vendidos de todos os tempos do Brasil. Sim. É um dos poucos que passou, pelo menos segundo os dados oficiais, de 3 milhões de cópias. Sim. Você tem música nele? Tem o Amor Verdadeiro. Se eu não me engano, acho que o Samba Não Tem Fronteiras está nesse disco. Amor Verdadeiro, Caí na Real, Mistérios do Coração e Minha Metade. Então, nesse disco você ganhou muito dinheiro. Ganhei. Mas assim, muito mais do que Ganhei. Que foi o auge. Nesse ano foi um ano maravilhoso, foi em 97. Eu tinha 4 músicas no Só Pra Contrariar, que vendeu 3 milhões, e eu tinha Paixão de Rodeio no disco do Leandro Leonardo, que foi o último disco, Um Sonhador, Nossa, que vendeu também... 3 milhões. Caramba. Então foram 6 milhões de discos vendidos como compositor Numa época só. Num único ano. Porque o do Leandro Leonardo... foi Um Sonhador que você falou, né? A minha música chamava-se Paixão de Rodeio. Que o Leandro faleceu no meio do ano de 98. O disco foi lançado, ele depois, já tinha né? falecido.
Foi depois, Ele já tinha falecido. Então, quer dizer, 4 músicas num disco que vendeu 3 milhões e uma em outro que vendeu 3 milhões. Nossa, então esse ano foi bom, né? Maravilha. O Bambu Rei. Bambu Rô. Aí esse Bambu Rô de verdade. Mais até do que estivesse lá. Exatamente. Então era um momento especial da minha vida como artista, como cantor, como compositor. De 96 para 97, o Alexandre, eu acho que ele contou essa história aqui para você. Ele chegou para mim e perguntou: cara, como é que tá a sua vida artística? Qual que é o seu grande sonho? Eu falei: cara, eu estou realizando vários aqui com você, né? Eu consegui comprar minha casa, eu consegui ajudar o meu pai até onde deu, eu consegui ter um bom carro, ter coisas que eu jamais imaginei ter. Então, assim, você me abriu uma porta que acho que só Deus para retribuir, né, tudo que você fez por mim. Eu falei: não, mas você ainda tem um grande sonho. Eu falei: cara, todo mundo tem, né? Eu entrei na música como cantor, né? Eu tenho o sonho de ter minha carreira como cantor, por que não? Né? De ter o meu trabalho. Aí ele saiu assim, um momento, né? E eu tava ali, falei: não, espera aí só um pouquinho. Aí fiquei esperando. Isso era num quarto de hotel, a gente estava fazendo show, se eu não me engano, em Limeira. Aí ele saiu assim, quando ele voltou com um cheque em branco assinado. Falou: vai lá e realiza seu sonho. Aí aquilo ali, cara, assim, falei: mas o que é isso aqui? Ele falou: não, vai lá e grava seu disco, não importa quanto vai custar. Eu tinha a possibilidade de gravar meu disco solo. No entanto, eu vim e resgatei o Juliano. Entendeu? Então, que nessa época ele estava com o Mato Grosso ainda? Não, acho que ele teve uma temporada com o Rick Renner. E ele acho que ele tinha montado um pequeno estúdio, estava gravando, e às vezes acho que voltou para a noite também, fazendo algumas coisas. E eu resolvi, sabe, assim, por consideração ao que a gente viveu para trás, eu tinha a estrutura, o cheque, que foi o cheque que pagou o primeiro disco da dupla. Então... Vocês fizeram o quê? Vieram para São Paulo gravar? Sim, nós gravamos com o Zé Paulo Soares, Sim. Maestro Zé Paulo Soares, que era o maestro do momento, João Paulo Daniel, né? Gravou Coração Está em Pedaço, do Zezé de Camargo e Luciano. Então a gente fez o trabalho lá com ele, né? Com esse dinheiro. Nós lançamos o disco pela Paradox Music. Eu tinha já uma estrutura financeira bacana, comprei ônibus, personalizei Luiz Cláudio e Juliano, né? Então, eu fiz aquilo que o meu coração pediu, né? Então, assim, me desculpa até entrar nesse assunto, mas no podcast lá falou que eu sempre queria cantar solo. Uhum. Eu poderia. Com esse cheque eu poderia ter gravado um disco solo, né? E esquecido dele, tocado a minha vida para frente. Não. Eu voltei ali, resgatei o cara, coloquei, e foi assim que aconteceu. E nós fomos tentando, né? Com a estruturinha que tinha, mas a gente não tinha muita sabedoria com gerenciamento de carreira, não tinha um escritório gestor, não tinha uma pessoa capacitada para poder levar à frente. A gente tinha um parceiro lá, o Cláudio Vilela, mas não tinha também experiência. E a coisa foi começando a ficar difícil, porque dinheiro não aceita desaforo. Você vai pagando aqui, vai pagando ali e vai acabando, cara, né? E eu tinha uma estrutura financeira, era eu que tinha naquele momento. Então, o que eu poderia fazer, até onde eu dei conta, eu fiz. Só que chegou um momento que não dava mais. E aí, a coisa foi ficando difícil, nós demos uma parada, né? Demos uma parada, eu também passei por episódios particulares, separação, né? Eu já estava casado, então isso tudo mexe com o emocional. Então, dificuldade financeira foi começando a aparecer, eu resolvi dar um tempo, né? Não porque estava muito bem a dupla, não estava, a coisa não estava indo bem. Então, a gente parava, o meu dinheiro estava minguando, tudo que eu conquistei no Só Pra Contrariar estava indo embora, né? Então, eu resolvi parar e analisar o que tinha que ser feito. Passado, isso foi em 2000, né, que nós chegamos a gravar 2 discos, a gente gravou um pela Paradox e um pela Velas. Aí a coisa não fluía.
parou, ficamos até 2003. Quando o Bruno já estourado, já fazendo sucesso, né? Que estourou o Piratinha, depois ele fez o acústico, começou a ganhar dinheiro. A gente tinha conhecido ele um tempo atrás, em 99, mais ou menos, lá na Paranaíba FM, num show de rádio. Ficamos amigos, eu comecei a compor algumas coisas com o Bruno. E aí ele resolveu convidar a gente para... Poxa, cara, por que vocês não voltam à dupla? Por que não volta a dupla aí? Hoje eu tenho condição de ajudar, a gente tem um escritório estruturado. E aí a gente resolveu voltar de novo à dupla. Quem não quer fazer dupla, não volta, né? Então, aí a gente voltou novamente. Aí que surgiu as músicas. Foi Covardia, Eu Sou Peão, que foi para a Novela América, né? Então, logo em seguida, né, a gente gravou um DVD muito bacana em Uberlândia, com a participação do Bruno Marrone, do Mato Grosso. Então, assim, a gente foi tocando. As tentativas foram feitas. Né? Quem não quer fazer dupla, não faz isso. Aí a gente foi tocando o barco. Só que sempre num declínio. Luiz Cláudio Juliano teve uma notoriedade, mas não chegou a se consolidar no mercado. Como é um Edson Hudson, como é um Bruno Marrone, como é um Rick Renner. A gente não chegou a ter esse know-how de estouro. Né? A gente teve visibilidade, fizemos grandes coisas. Uma música numa novela, fizemos Faustão, Gugu, entre tantos programas, mas a gente... Sabe aquela coisa de consolidar a carreira e ter uma raiz? A gente não tinha conseguido isso nacionalmente. Então, sempre vinha aqui e começava a dar um declínio. Isso tudo ia atrapalhando, sabe? Foi atrapalhando. Aí a gente acabou saindo da World Show, que estava muito difícil, não estava tendo assim, uma certa atenção, né? Quando era para vir e consolidar, a coisa não funcionou. Aí a gente tentou sozinho de novo. Não deu certo, porque aí ficou uma ideia para cá, outra para lá e outra para cá. E isso, eu acho que até, não sei se você vai se recordar, quando aconteceu, eu liguei para você. Uhum. E você anunciou o término da dupla. Caiu como uma bomba, porque a gente estava perto de estourar. Mas as cabeças estavam se batendo, cara. O recurso era pouco, a gente não conseguia chegar num denominador. Então, estava tendo incompatibilidades. Né? E foi isso que aconteceu. A gente se separou. 2013, nós tentamos de novo. Tentamos de novo. Por quê? Por causa da consideração. Nunca brigamos, nunca teve um problema de cunho pessoal, né? E tentamos ali, mas acabou também não dando certo. Voltei. Eu já estava tendo uma carreira solo. Cheguei a gravar um DVD. Participação de Eduardo Costa, Alexandre Pires, sempre esteve comigo. Então, foi ficando complicado. Essa última vez, essa última tentativa, eu estava tocando a minha vida, fazendo os meus shows, fazia shows em prefeituras, casamentos. Estava bem, cara, lá, vivendo relativamente bem com os meus shows. Eu fui procurado pelo filho do Juliano. Ele foi até Uberlândia para fazer uma proposta para a gente voltar à dupla. Ele chegou lá com uma proposta que disse que tinha já investidores, que tinha todo um recurso, toda uma parte operacional pronta e que eu só precisaria cantar, a gestão seria totalmente do Juliano, que ele tinha já todo o mecanismo, porque já tinha feito, não sei, show com Luiz Fonsi, acabou adquirindo uma certa experiência e tinha o dinheiro suficiente para fazer acontecer, mas que eu só poderia cantar. O resto era com ele, a gestão era dele. Eu falei, não, tudo bem, sem problema algum. Agora eu preciso de algumas garantias. Porque eu não posso aqui credibilizar o trabalho do Juliano sem saber o que a gente vai conquistar ali. E o que me garante isso? Um número de investimento. Eu falei para ele, assim, olha, eu quero que você, já que você tem os investidores, pelo menos em um ano, tenha a captação de 2 milhões para a gente poder fazer
DVD e fazer um trabalho, lançar esse DVD e dar um start legal. Para que eu pare o meu trabalho aqui, os meus shows, porque eu tenho família, eu tenho que sustentar. Eu preciso de vamos criar um Prolabore para a dupla? Eu preciso de um Prolabore de R$10.000. Que aí, somado aos meus direitos autorais, eu vou tocando o barco. 10 mil só para a gente, durante 6 meses. Os primeiros 6 meses. E aí, a partir daí, a gente já eu creio que com o investimento que vai ser feito, um DVD bem feito, do jeito que estava tudo planejado, a gente vai conseguir voltar a trabalhar. A gente já tinha um nome, a galera gostava. Eu acreditei nisso. O contrato rezava que eu tinha que escolher só 2 músicas, só podia escolher. É uma coisa meio tóxica, né? Você não pode fazer isso, não pode falar com isso. Eu não poderia falar com o agenda, não posso falar com os músicos, nada. É tudo gestão Juliano. Falei, beleza. Vou ganhar os meus 50%. Você vai trabalhar mais do que eu. Mas, né? É assim, a gente vai tentando trocar ideias, eu vou tentando sugerir, mas a minha sugestão nunca valia. Era o que ele decidia. Enfim, diz ele que captou os 2 milhões. Só que a gente gravou o DVD, até ali na gravação foi lindo, maravilhoso. Muito bem produzido, ele é um grande produtor. Só que gravamos 21 músicas e lançamos 6. Foram lançados 6 canções. E com 2 milhões, eu acho que dá para lançar um DVD completo, né? E outro detalhe no nosso contrato, a cada 30 dias tinha uma prestação de contas. Isso é normal de qualquer negócio. Nunca foi feito. Os 6 meses que eu tinha de 10 mil, eu passei 1 ano e 7 meses recebendo. Segurando a onda, porque aí entrou a Diverte, entrou uma estrutura grandiosa para poder nos colocar em determinados eventos que poderia dar visibilidade para a dupla. Eu fui apostando junto, mas ali recebendo os 10 mil. E já meio que apertando, porque você precisa comprar roupa, você precisa, né, um monte de coisa. Tudo bem que a gente até tinha um fundo de caixa para fazer isso. Só que não tinha prestação de conta. Eu não poderia decidir nada. O DVD não saía. Não tinha uma justificativa. Não, no escuro, transparência. Não tinha. Então começou a existir desrespeito, deslealdade e falta de transparência. E isso estava martelando. Quando a gente teve um encontro com o Alexandre nos convidou para participar do Pagonejo Bom, daquele DVD que a gente participou, através da amizade que a gente tem lá. Surgiu a oportunidade da gente fazer um projeto. Ao Vivo é Covardia, que é o que ele está lançando aí com um novo parceiro. E surgiu a oportunidade de... Eu mostrei para ele um negócio lá em Uberlândia, uma represa, Miranda, não sei se você conhece, da gente fazer esse projeto lá. Quando surgiu a oportunidade de fazer o programa do Daniel, a gente foi junto com o Alexandre, que tinha uma história, tinha a ver, e o Daniel também muito amigo do Alexandre. O programa foi maravilhoso. Acho que quem assistiu viu. Lá no programa surgiu a ideia de se fazer um voz e violão num flutuante, no meio da água, com as lanchas em volta. Um projeto era espetacular. E a gente cantando ali a Vera mesmo, né? E o Alexandre abraçou a causa. Nos ajudou a realizar esse projeto. Então, ele era um projeto posterior ao lançamento do DVD, que já tinha 1 ano e 7 meses, que tinha gravado, com participação do Mato Grosso e Matias, do Diego Vitor, que nem foi apresentado. Nem essas 2 canções não foram lançadas. Não saiu. Com 2 milhões no caixa. E nenhuma prestação de conta. Então, assim, aí ele teve no podcast falando que eu quebrei contrato e tudo, mas a quebra de contrato já existia. Né? Então, é o seguinte... Engasguei. Tá tudo seco aqui. Deixa eu explicar para as pessoas o que está acontecendo. Isso. Olha lá, essa semana o Juliano, o Luiz Cláudio e Juliano, formação nova, eles foram no podcast Tem Base, do Miller e da Ju, e falaram sobre a nova fase da carreira, enfim, falaram dos projetos e falaram da separação do Juliano com o Luiz.
e incomodou o Luiz Cláudio em várias situações. Queria que você explicasse agora a sua versão de por que a dupla acabou, só dizendo que eu sempre fui muito próximo de todos, tanto do Luiz Cláudio, quanto do Juliano, quanto do Ti, que é filho do Juliano, que veio aqui também, que eu conheço todo mundo há muito tempo, sou amigo de todos, provavelmente eles venham aqui também falar da versão deles. O que você tem para falar, o que te incomodou? Tá, eu cheguei nesse DVD aí, né? Aconteceu um fato na gravação desse DVD que não interferiu na dupla. Eu vou explicar por quê. Eu levei minha família, levei minha esposa e minhas 2 filhas. Inclusive, uma das filhas com 5 anos de idade. E tinha um flutuante aqui, outro aqui onde a gente gravava, as lanchas aqui. Começamos a gravar. Acho que a gravação, entre chegar e gravar, que era no meio da água, tinha toda uma estrutura, né, que demorava, né, para a gente começar a gravar. Nós gastamos de 8 a 9 horas para fazer esse projeto. E a minha família ficou num canto e tal. O Cláudio Vilela estava lá, tinha uma galera. A minha família minha filha com 5 anos, ficou com uma garrafa d'água quente às 9 horas. Não tinha uma estrutura, zero estrutura para minha família. Eu gravando, normal. Quando eu desci, né, o Cláudio Vilela estava nas lanchas, a esposa do Juliano também estava lá. Inicialmente estava com a minha esposa, depois ela foi para essa lancha. Lá tinha toda uma estrutura na lancha. Tinha. Não custava dar uma atenção para minha família, entendeu? Então eu comecei a sentir uma certa diferença com as coisas. Quando faz com você, você aguenta. Quando faz com a sua família, fica difícil, né? Ainda mais com uma criança de 5 anos. Isso me incomodou. A culpa era do Juliano? Não. A culpa era do Cláudio Vilela, que não se atentou. Estava lá. O que fazia ele não lembrar da minha família? Inclusive, uma das filhas, a filhada dele. Então, assim, isso me incomodou lá no dia, e eu realmente fiquei nervoso com o Cláudio Vilela, lá naquele momento. Chamei a atenção, fiquei chateado, terminou a gravação, não interferiu em nada. Ninguém falou nada, ninguém não saiu que eu fiquei nervoso, que eu dei esquete, igual eles pregaram aí aos 4 ventos. Eu fui embora e deixei passar uma semana para acalmar as coisas. Quando passou essa semana, eu voltei a falar com o Ti. Falei, Ti, eu não quero falar sobre o ocorrido, vamos seguir o projeto. Tem edições de voz, vou editar a voz, manda para mim, eu vou editar aqui, fala pro Juliano me ligar, vamos seguir o projeto aqui. Não, beleza e tal. Voltamos a botar a carruagem para andar. Fiz as edições de voz, que eu gosto eu mesmo, às vezes tem alguma coisinha, uma ediçãozinha que você quer fazer. Fiz tudo que tinha que fazer, mandei de volta pro Juliano. Isso era uma segunda-feira. Terça-feira eu fiz um recalque que ele me pediu. Passou quarta-feira, na quinta-feira eu recebi uma notificação extrajudicial dizendo que eu tinha que me ater ao meu comportamento, porque por coisas corriqueiras eu estava botando em risco milhões investidos. Cara, isso é a mesma coisa que você jogar uma pimenta no olho, entendeu? Já não estava legal. A gente já estava, patinando já de novo. Aquela patinação que sempre existiu na dupla. E com um trabalho grande, com uma Adverte junto, com tanta coisa acontecendo, mas estava patinando, sabe? Tinha muitos erros, né? E eles não são muito de aceitar opinião, eles são muito dono da razão, principalmente o Ti, que é um menino inteligentíssimo, só que às vezes meio bobo, e faz ameaça. Hoje ficam fazendo ameaça para mim, de coisas particulares, que vai falar que ser humano que eu sou. Cara, me esquece. Segue a vida, entendeu? Já estão com outro parceiro. O menino é talentoso, que está lá para cantar. Acha um tiro no pé usar o meu nome, né? Até mesmo porque fez a marca e patente, juntamente com o senhor Cláudio Vilela, que se passou por mim autorizando o nome Luiz Cláudio. Eu nem sabia disso, depois eu descobri. Então, assim, é uma coisa já premeditada. E aí eu peguei e falei assim, olha, cara, já que tem milhões investidos, então vamos voltar naquela parte da prestação de conta, porque
Porque eu estou 1 ano e 7 meses aqui esperando a nossa prestação de conta a cada 30 dias. Isso nunca aconteceu. Fizemos shows, entrou dinheiro de investidores. Você captou 2 milhões, então cadê? Por que não lançou o DVD? Por que não lançou pelo menos as participações que faltaram? Como a do Mato Grosso e Matias e do Diego Vitor Hugo, que eu acho até uma indelicadeza com quem você convida. Você convida um artista desse renome e não lança? Tem alguma coisa errada. Então eu quero saber agora a prestação de conta a partir daqui, né? Até mesmo porque eles sabem o que eles falaram lá na notificação? E que a partir dali eu teria que me relacionar com um advogado. Esse advogado falaria com Juliano para ver se eu seria atendido na minha reivindicação. Cara, isso é tóxico, cara. Sabe, eu tenho 50% do negócio. Sabe, tem muita coisa. Eu não queria estar aqui hoje, Pionte, falando desse assunto. Roupa suja, lavar roupa suja no meio do povo, cara, isso é muito baixo. Eu acho que o povo não quer isso da gente, quer música, quer segmento. Não deu certo, cara, segue sua vida, deixa eu seguir a minha. Não vai falar uma coisa que não é verdade lá, entendeu? Não tenta me ofender. Sabe? Toda hora tentando me prejudicar. Eu, recentemente, para tocar a minha vida, lancei um projeto chamado Eu Canto, Cê Lembra. E eu gravei algumas coisas lá da nossa carreira. Dentre elas, a música Olhe Pra Nós Dois, que é uma música que fez um certo sucesso com a gente regionalmente. A música ela é uma versão e ela é coautoria minha e do Juliano. Ele simplesmente... Ele foi lá e deu takedown no vídeo para tentar me prejudicar. Cara, ele canta Mentes Tão Bem, canta Te Amar Foi Ilusão. Eu não me importo. Segue a vida, cara. Sabe? Música é isso. Não deu certo de novo, e eu acho que dessa vez, pela última vez, segue sua vida. Quis cantar com outro Luiz Cláudio, não tem problema, cara. Segue sua vida, deixa eu seguir a minha aqui. Não fica falando mal de mim para os contratantes, não fica falando mal de mim em podcast. Isso não vai levar a nada. Leva isso aqui. Eu ter que me sujeitar a fazer uma situação dessa, de ter que falar da situação, por que a dupla acabou. Ela acabou, eu não pedi, inclusive, para acabar a dupla. Eu recebi, quando eu pedi isso, que eu queria a prestação de conta e que eu queria pelo menos 50% de poder de fala no projeto, quando eu pedi isso, eles me mandaram uma carta rescisória. Então, como é que foi a separação? Como é que foi Ele mandou uma carta de rescisão para mim. Ele não aceitou a minha reivindicação. Eu falei, eu quero a prestação de conta. Eu me orientei com o meu advogado, a gente moveu uma ação. Existe uma ação de prestação de conta que até agora não foi respondida. Ela precisa ser respondida. Porque é um direito meu, eu sou sócio. Ainda sou sócio, inclusive. Eu sou sócio da LCG Music, que ele está atuante aí. Até hoje, eu pedi para dar baixa no meu nome da empresa, ele não eu ainda estou lá. Eu quero só resolver as situações jurídicas que a gente tem. Essa é a verdade. Eu recebi uma carta rescisória antes do programa do Daniel. Aí, no mesmo dia que ele mandou a carta rescisória, teve um evento para prefeitos, que eu fiquei sabendo, que eles já se apresentaram como Luiz Cláudio e Juliano na nova formação. Então já era tudo premeditado. Eu fui pego de surpresa, o fã-clube foi pego de surpresa, quem nos acompanha há anos foi pego de surpresa, o mercado foi pego de surpresa. Não teve uma conversa, só uma carta rescisória. Eu recebi essa carta. Então ele rescindiu o contrato comigo e lançou outro cara no meu lugar. Como assim? Eu troco essa peça e ponho outra. Eu apago essa história e começo outra. Cara, eu não apago a história do Juliano e ele não apaga a minha. Nós temos uma coisa bonita que construímos juntos na dupla e eu tenho a minha história como cantor e compositor. Então, assim, eu acho injusto da parte fazer um negócio desse. Entendeu? Querer me denegrir, querer falar que eu sou um louco, que quando tá tudo bem, eu vou e paro porque eu quero cantar sozinho. Cara, isso não é verdade. Entendeu? Isso não é verdade. Quer me
me colocar como um cara arrogante, como um cara prepotente, como se ele fosse olha, ele me sacaneou. Não tem nada disso. Ele rescindiu o contrato comigo. Eu não pedi para rescindir o contrato. Eu pedi para ter 50% de fala no projeto. E uma prestação de conta que é direito meu. E ele foi lá e rescindiu o contrato comigo. Então, agora a gente tem que resolver outras pendências. Mas o público não precisa saber dessas coisas. Não é isso que o público quer da gente. Então, eu só estou aqui para que as pessoas entendam, o mercado entenda. Eu sei da audiência que tem seu podcast. Eu precisaria falar. Eu não poderia ficar em silêncio, sabe? Concordando com o que ele fala. Então, é preciso que as pessoas conheçam o meu lado. Estamos, sim, com a ação, estamos aguardando. Está em que pé? Está na justiça? Está na justiça. Está protocolado, esperando a resposta dele. Através da resposta dele... você está pedindo a prestação de contas para daí ver o que faz. Isso, exatamente. E eu quero aproveitar e pedir encarecidamente ao senhor Ti, que é um menino bacana. Cara, não dá para entender o que esse menino quer. Ele não conhece a história. Ele era muito criança quando começou. Aliás, eu fui um dos primeiros a ver quando ele nasceu. Então, eu gostaria de pedir encarecidamente para ele parar de me ameaçar. Sabe? Tá fazendo ameaças, sabe? É muito baixo isso. Parar de ficar me ameaçando. Se ele quer falar alguma coisa a meu respeito, que fale, cara. Não fica ameaçando, escrevendo textinho, entendeu? Falando aos quatro ventos que acha que eu sou um ser humano terrível. Vai lá e fala, cara. Dependendo do que ele vai falar, não sou eu que vai estar ouvindo. Meus advogados estão com olhos e ouvidos abertos. Então, assim, existe falas e falas. Você tem que saber o que você está falando. Então, assim, eu gostaria que ele seguisse a vida dele. É um menino bacana. Segue a vida. Junto com o pai dele. Eu desejo todo o sucesso do mundo. Só me esquece. Deixa eu andar, cara. Entendeu? Ficou uma coisa insustentável. Ficou tóxico. Sabe? Eu não podia falar nada dentro de um projeto onde eu tinha uma grande importância. Né? Então, assim, ficou muito feio. A própria Diverte também não concordou, saiu fora. Todo mundo foi saindo fora. Porque foi agressivo com todo mundo. Quando ele lançou um novo Luiz Cláudio. Sabe? Você é o antigo. Eu sou o antigo, como diz ele. Vocês não conversaram? Não tem mais condição de diálogo. Depois da notificação, encerrando a dupla, você não chegou a falar com ele? A partir do momento que ele me mandou uma notificação com a rescisão, está rescindido o nosso contrato. Aí não tem mais o que conversar o quê? Nunca? Nenhuma ligação? Nada. Vocês não falaram? Nada. Até mesmo porque eu tentei ligar para conversar e não me atenderam. Me bloquearam. Entendeu? Só rescindiram o contrato e já seguiram a carreira com o Lucas, né? Acho que é Lucas. O menino... Cara, o menino canta, não tem nada a ver, não tem... Tá ali de... Coitado. Tá talentoso, canta super bem. Tá trabalhando. Tá trabalhando. Cara, segue com o menino. Vai construir sua história. Vai construir uma nova história. Esquece, cara. Me esquece. Entendeu? Vamos resolver o que tem que resolver judicialmente, porque isso é importante. Esclarecer o que foi feito. Se ele fez, se ele captou e fez, é só esclarecer. Esclareceu, tá tudo certo. Não esclareceu, nós temos que ver. Eu preciso sair da empresa. Até hoje eu estou na empresa. Eu não quero ficar numa empresa que eu não sou sócio, mas que está um contrato rescindido. Então, a gente tem que saber, sabe? O público, infelizmente, está tendo que saber o porquê que as coisas estão no pé que estão. Eu só quero seguir minha vida. Eu quero seguir com a minha obra, com o meu trabalho. Graças a Deus, modéstia à parte, eu tenho grandes comprovações como cantor, como compositor. Eu vou seguir o meu sonho, da mesma forma que o Juliano está seguindo dele. Ele fala que dessa vez ele tem que seguir o sonho dele. Cara, com todo prazer, estamos aqui para aplaudir se ele fazer a coisa certa. Mas não fazer desse jeito, querer ficar mexendo no passado. Se existe um novo Luiz Cláudio, esquece o antigo. Entendeu? Então, assim, eu não gostaria de estar aqui fazendo isso. Mas eu tenho que me posicionar. Uma mentira contada várias vezes, ela acaba virando uma verdade. Então, eu preciso dar um basta nisso. Foi isso que aconteceu. Exatamente isso.
Então, eu quero só seguir. Eu quero falar do Eu Canto, Você Lembra, que é meu trabalho novo. Eu tenho outros projetos agora com músicas inéditas. Cara, o tamanho que isso vai ser, a Deus pertence e o público é que coloca. Não adianta a gente querer forçar uma coisa goela abaixo. O povo, a voz do povo é a voz de Deus, cara. Se determinar que você vai ser sucesso, você vai ser sucesso. Se determinar que você vai chegar a um certo patamar, cara, dobra o joelho e agradece. Sentar para conversar não é um... Hoje você acha que já não tem Impossível, sentido? Eles são difíceis. Eu acho, de minha parte, tranquilo. Sabe? De minha parte, tranquilo. Só que a gente chegou num patamar que agora precisa solucionar essa questão da prestação de conta. Né? E essa você vai até o final? Eu vou ter que ir. Porque antes disso eu notifiquei. Chamei para conversar. Não quiseram ouvir. Pelo contrário, fizeram o que fizeram. Eu acho que desrespeitaram a nossa história. Houve um desrespeito com o nosso fã-clube, que inclusive está comigo. A galera migrou tudo para minha carreira. Está todo mundo comigo. Ficaram todos decepcionados com o lançamento de uma dupla sem comunicar nada. Nem eu fui comunicado. Entendeu? Então eu preciso, agora é só seguir adiante. Agora a gente tem algo para resolver. É simples, cara. Nós movemos a ação porque eu pedi essa prestação de conta. Essa prestação de conta não veio. Então eu tive que mover uma ação de prestação de conta. Ele precisa apresentar essas contas. A marca Luiz Cláudio Juliano é dele? Ele fez, como eu havia dito, ele fez premeditadamente. Ele já tinha colocado lá. Ele pegou a marca, né, juntamente com o Cláudio Vilela. É os dois. O Cláudio se passou, acho que por mim, porque ele está autorizando a utilização do nome Luiz Cláudio. Quer dizer, olha que coisa sem noção, cara. Sabe? Juntar os dois para ele se passando por mim, autorizando o nome Luiz Cláudio. Sabe? Eu até nem me importo com isso, ô Pionte. Eu não me importo. Até aí quer usar o nome. Que use, cara. Só me deixa em paz. Entendeu? Eu não me importei. Eu não me importei dele usar o nome, dele seguir. Já existia, inclusive, existia no contrato. Ele pôs lá, você vê o tanto que o negócio já era premeditado. Estava lá numa cláusula. Falei assim, ó, se não der certo, nós vamos usar. Mas por que ele vai usar o nome? Porque ele já tinha feito. Ele fez a marca em 2022. Está lá no INPI. E tem os documentos. Cláudio Vilela da Costa autorizando a utilização do nome Luiz Cláudio. Ah, entendi. Estranho isso. Foi muito estranho. Né? Mas eu não me importei com isso. Agora, eu me importo com falas carregadas de mentira. Eu vou te contar uma história que eu decidi contar porque parece mentira, mas eu queria contar porque é 100% verdade. Tá. Final do ano passado, em novembro, eu fui para Goiânia, aniversário do Marrone. Sim. Ele fez uma festa, teve alguns shows, um dos shows era do Daniel. Eu peguei um voo aqui de Viracopos, eu moro em Campinas, Sim. E quem estava na fila do mesmo voo? O Daniel. E aí, parece mais mentira ainda, o meu lugar era exatamente do lado do Daniel. Certo. A gente foi conversando sobre várias coisas e ele me perguntou, falou, Pionte, chegou para você que o Luiz Cláudio e o Juliano separou? Eu falei, Daniel, eu ouvi a história, mas eu acho que não faz sentido. Aí ele falou, para mim também não faz, mas eu acabei de gravar o programa com eles e chegou. E aí? Aí quando eu pousei, a gente pousou, eu mandei uma mensagem para Diverte, que era parceira de vocês, Sim. perguntando se procedia. A resposta que eu recebi foi, putz, depois te ligo. Aí eu falei, bom, aí eu já entendi que já tinha acontecido alguma coisa e falei pra ele. Ele falou, eu acho que eu vou ter que avisar lá no programa pra antecipar o programa, porque ele ia mais pra frente o programa de vocês. Sim. Né? E foi naquela data porque vocês estavam acabando a dupla ali e todo mundo foi pego de surpresa. Foi assim, né? Foi uma coisa de um dia pro outro. Eu tive essa reação também, eu também senti isso aí. Porque quando eu recebi a carta rescisória, né? Eu ainda pensei assim, beleza, vamos ver se eles vão arrepender disso. Mas não. Passou, acho que 3, 4 dias. Não, eu recebi a carta rescisória numa sexta. Na terça-feira ele lançou a nova formação. Então já estava
Já estava premeditado isso. Como é que você lança uma dupla que você não está ensaiado? Já tinha ensaio, né? Então a gente estava ali. Já existia ali, tipo assim, um plano B, sabe? Ó, não deu certo com o Luiz Cláudio antigo, agora vamos, o plano B é o Luiz Cláudio novo. Uhum. Então, existia algo premeditado. Então, as pessoas precisam saber a verdade. Não precisava expor, sabe? E expor com mentira. Aí é pior, sabe? Você expor um parceiro de uma vida, de uma história que foi construída, de um cara que, quando eu recebi lá, é isso que eu quero deixar isso bem claro, porque ele falou que eu sempre quis fazer carreira solo. Então, eu poderia ter feito quando eu recebi o cheque do Alexandre Pires. Não, eu não deveria ter pego esse cheque e ir atrás dele para a gente fazer o disco da dupla, em consideração. E foi isso que aconteceu. Ele sabe que foi. Não pode falar uma mentira, que eu era maluco toda vez que estava bem, que a gente estava bem na noite de São Paulo. Bem o quê, cara? Tava passando fome aqui, eu não tinha nem onde morar. Isso é uma mentira. Então não pode contar mentira. Fale a verdade. É só por isso que eu estou aqui falando sobre isso. Sabe? Se não falaria, continuaria na elegância da coisa. De estar ali desejando sorte para ele desejando sorte para mim, não deu certo. Opa, tivemos incompatibilidades financeiras, de negócio, é normal, isso acontece em toda sociedade. Mas não, o cara quer me expor. Foi lá, me prejudicou, derrubando o negócio do vídeo para tentar me prejudicar. O menino fica me ameaçando toda hora, falar histórias a meu respeito, de particularidades. Entendeu? Isso leva ao quê? Leva a uma guerra. Precisa dessa guerra? Não precisa. Só vamos resolver o que está lá judicialmente. O povo não merece do artista polêmica. Eu acho que merece música, merece qualidade, aquilo que a gente impõe, tudo aquilo que a gente aprendeu no decorrer desses anos todos. Eu acho que a gente tem que mostrar música. Não ficar falando mal um do outro. Eu não estou aqui para falar mal. Eu não estou aqui para falar mal dele. Eu estou aqui para falar o que é verdadeiro. O que realmente condiz com a verdade. Porque o que ele falou lá não tem verdade. Eu não posso aceitar isso calado. Entendeu? Por isso que eu estou aqui. Não, então, você falou tudo sobre esse respeito? Tem mais coisa que ele falou? Eu acho que esse assunto tem que ser encerrado, sabe? O povo não quer saber disso, cara. Sabe? Isso atrapalha a minha carreira, atrapalha a carreira dele. Sabe? Isso é de um grau de imaturidade tão grande, sabe? Com tantos anos que a gente tem de música nas costas, a gente não poderia estar agindo assim. Eu não queria estar aqui falando sobre isso. Eu só estou tendo que vir. Mas não queria. Eu queria estar aqui falando da minha carreira, dos meus projetos, das minhas músicas. E ele também deve fazer o mesmo. Esquece, cara. O que passou, passou. Vamos daqui para frente. Cada um com a sua história, cada um com o seu talento. Ele é um grande produtor, ele é um grande artista. Entendeu? Ele já provou isso. É um grande compositor. Tá com um parceiro lá que canta bem, que tem condições de seguir adiante, mesmo como Luiz Cláudio e Juliano. Acho um erro usar meu nome. Eu já vi outras duplas fazendo isso e não dando certo. Existem exemplos. Poderia ser Lucas e Juliano, por que não? Né? Mas eu não quero opinar no trabalho dele. Não quero opinar. Eu só quero que ele siga feliz com o trabalho dele, da forma, do jeito que ele sonhou. E me deixe em paz. Deixa eu seguir. Eu tenho família, eu tenho filhos. Eu preciso cuidar da minha família, dos meus sonhos, dos meus fãs, das pessoas que acreditaram em mim desde sempre. Eu só quero isso, cara, dar continuidade. Em paz. Sem ter que ficar fazendo esse tipo de jogo. Sabe? Isso aqui não vai levar a nada. Se ele responder agora, sabe o que eu vou fazer? Eu vou ficar em silêncio. As pessoas precisam saber que eu não vou responder. Se continuar me atacando, continuar me ameaçando, eu não vou responder. Eu vou responder com trabalho, com música, seguindo a minha vida. Eu não quero mais. Isso aqui assim, eu estou falando pela primeira vez e pela última. Não espere de mim uma resposta sobre coisas futuras. A meu respeito, ataques, ofensas, não vou me sujeitar a esse tipo de situação.
Eu vou tocar o meu barco, eu vou mostrar a minha música. Quem quiser conhecer o meu trabalho, eu vou estar trabalhando. Tem meu Instagram, me siga, vai ver que eu estou trabalhando. Eu vou responder assim. Que já fique isso, ele ciente disso. Não adianta dar pano pra manga. Bom, falamos desse assunto. Vamos cantar? Vamos leve, Vou vamos fazer deixar uma leve. pausa na gravação aqui pra gente montar a música. Aqui. Tá certo. Ó, a gente deu uma pausa aqui só pra arrumar as coisas. Nós vamos falar de música. Agora, queria apresentar ele. Apresenta ele, por favor. Esse aqui é o nosso querido Marquinhos Carvalho, né? Grande músico lá de Uberlândia. Veio aí participar com a gente. Então, assim... tá comigo já há um tempinho também, né? Tá rodando com desde você? antes. Não, ele tava me contando. Ele rodou muita gente já, né? Aí tem história. Rodadinho. Ele é do Triângulo também? Lá de Uberlândia, né, Marquinhos? Nasceu em Uberlândia. Já tocou com com uma dupla que a gente gosta muito, Lucas Reis e Tássio. Ele tava contando aqui. O Tássio tá aí de volta, né? Tá arrebentando aí. Muito bom. Nossa Uberlândia lá é um grande celeiro. Tem muita gente, né? Muita gente, cara, muita. E alguns artistas, você vê, o Bruno mora lá, né? Eu tenho meu parceirão, Regis Danese, que inclusive acabei de dirigir o novo DVD do Regis Danese. O Alexandre abandonou. Não, ele ainda tem, né? Ele tem? Ele fica mais na praia, né? Tá em Santa Catarina, né? Mas ele tem lá ainda, tem as raízes, né? A mãe mora lá, o Fernando mora lá. A turma dele tá João lá. Júnior mora em Uberlândia, apesar de estar na estrada com o Alexandre. E o Alexandre tem um sítio muito bonito, né? Lá em Uberlândia. É vizinho do Bruno ou nada a ver? Parede meia. Ali, né? Parede meia. Eu não fui no do Alexandre, eu fui no do Bruno já. Muito legal lá. Não, é uma parede que divide. Ele contou aqui que às vezes estava no rancho e o Bruno tava tocando violão do outro lado, ele ouvia o Bruno cantar. Pô, demais. Não precisava nem esticar o ouvido. Ô, Luiz Cláudio, eu vou pedir para você fazer um histórico ali, relembrar primeiro as suas composições, músicas, você lembra bem da ordem, né? A ordem que você fez só para contrariar ou para outros artistas, e eu vou apanhar aqui do áudio para não estourar o meu áudio com você. Só para contar para vocês, a gente fala muito de cuidados com a voz. O Luiz Cláudio veio aqui e pediu para ir na farmácia para comprar um soro para a voz tá boa para cantar. Muito bom, né? E a gente veio de estrada, né? E acorda cedo, artista não gosta de acordar cedo, né? E o sono eu acho que é fundamental também para a voz, né? Se você tá com sono em dia... O soro é para... hidratar. Na hora de cantar muda muito. Muda, né? É importante. Eu tenho uma dificuldade muito grande com calor. Quando tá muito quente, eu fico afônico. Me ataca faringite, né? É fisiológico o negócio, né? Já o frio, não. O frio, a umidade me ajuda muito. Então, os grandes entendedores, né? Os fonoaudiólogos, os grandes professores aí, sempre pedem pra gente... hidratar, né, com soro, né, fazer inalação, tipo uma limpeza das vias aéreas, né? Então, vamos ouvir você cantando, você escolhe. Vamos lá. Tem uma música que eu gosto muito, do Só Pra Contrariar, uma composição minha e do Regis, que é Amor Verdadeiro. É uma música que eu gosto bastante. Vamos lá, Marquinhos? Quer começar pelo refrão? Me dá teu colo, eu quero me deitar, sentir teu coração pulsando no embalo da nossa paixão. Menina, te quero, te amo demais. Me dá teu corpo, só ele pode alimentar o meu prazer. Não quero nem sonhar que posso te perder. Se eu perder você, eu perco minha paz. Foi só pra começar, né? Essa é pra dar uma aquecida, né? E o que mais? Cara, tem Minha Metade, Só Pra Contrariar, essa canção. Vamos começar ela do comecinho? Aquela, será? Sabe qual que é, né? Será que a gente entrega o coração
sei lá, querendo fugir da solidão, sem pensar nas consequências que o amor pode causar ao me entregar assim. Eu me feri, me machuquei, jurei não mais me dar como me dei, mas não sou capaz de controlar meu próprio coração, e outra paixão eu vou procurar, pois a esperança voltou a me dominar. Quem será? Quem será a metade que irá me completar? Nossa senhora, essa também foi essa que você contou, né? Isso, é. Minha metade tá naquele, no disco de 3 milhões lá. Nossa, essa tocou muito. Tocou muito. Tudo foi sucesso ali, né? Cara, uma atrás da outra, né? O Só Pra Contrariar tava vivendo ali o auge, né? O auge do sucesso. Eu me lembro, nessa ocasião era backing vocal ainda. E a gente chegava... Eu lembro até de Limeira. Eu sempre falo de Limeira, né? Mas teve uma situação que a gente, para entrar na cidade, cara, gastou 2 horas da entrada até no hotel. De tanta sabe? gente. De tanta gente esperando. Naquela época não tinha tanta informação, internet, né? E era maravilhoso ver isso. Eu lembro no Parque do Carmo, nós tocamos para 150 mil pessoas, cara. Era uma loucura, né? O Alexandre sempre foi e é até hoje um dos maiores fenômenos, né, da nossa música, juntamente com os amigos do Só Pra Contrariar, Fernando e companhia. E a gente tá ali participando, vendo esse tanto de gente cantando uma música que você escreveu, cara, são momentos que a gente guarda, né? E é uma história muito bem escrita. A gente fala aqui, o Alexandre é uma das maiores surpresas, não que a gente não soubesse, mas das pessoas mais legais que já vieram aqui. A entrevista é boa, mas ele é muito mais legal depois, né? Eu costumo dizer que quando as pessoas passam a conhecer o ser humano Alexandre Pires, aí que fica fã mesmo, aí que decreta, sou fã e não deixo de ser. E o que mais teve deles? Tem... deixa eu ver, acho que não sei se sabe, o Samba Não Tem Fronteiras? Vamos ver se você vai lembrar. Acho que é Dó. Digo o trem bom, digo o vai, digo porque o samba não tem fronteiras, existe em qualquer lugar. De leste a oeste, de norte a sul, desse país o nosso samba está só pra contrariar. Que conta a história, né? Que conta a história do Só Pra Contrariar. Enfim, ali, através do Só Pra Contrariar também, né? Como a gente vivia no meio do pagode, a gente também teve, eu e o Regis, a gente sempre escrevendo ali canções. Nós fizemos a música Eternamente, que o Belo gravou, foi tema de novela e foi um dos maiores sucessos. Essa sabe, eu peguei de surpresa. Não sei porquê, nosso amor não pode ser diferente, pois sei que a gente sonha, que o nosso amor pode durar para sempre. Então por que não voltar pra que eu possa me entregar, te sentir em minha vida eternamente? O Alexandre não quis essa música? Ou ele não ouviu antes? Eu acho que ele não ouviu, porque a gente tinha... Eu acho que estava acabando de lançar um novo projeto. Tá. E quando ele lançou o projeto, o Belo estava pedindo repertório. E aí, na verdade, na época, quem escolheu essa música foi o Prateado. O produtor? O produtor.
E aí ele viu assim, não, essa música aqui não vai para Alexandre, não. Eu preciso... O Prateado é muito interessante, né? Tem uma história imensa, né? Tem, A gente ele que é é do sertanejo, às vezes não sabe da história do outro lado. O Prateado, um dos grandes produtores do pagode, né? Daquela época ali, dos anos 90, ali muita gente ele lançou. Teve arranjos também no Só Pra Contrariar. É um grande produtor, arranjador. Aliás, mandar um abraço para ele aí. Eu não conheço pessoalmente, já vi entrevista dele. Ele é uma figuraça, né? Ele sempre muito estiloso, muito style, né? Ele é bacana demais. E ainda no Só Pra Contrariar, o que teve mais? Não só para contrariar, eu acho que de destaque foram essas, né? Outras complementaram, né? Mistérios do Coração. Mistérios do coração, amor, paixão, difícil desvendar. Que a gente nem ensaiou. Aí são músicas que não tiveram tanta expressão, né? Aí, pro sertanejo, o que você tem? Aí, sertanejo, eu tenho Bruno e Marrone, né? Tenho Mentes Tão Bem, né? É uma versão e eu entrei como coautor. Né? O Mentes também foi uma decisão sua? Você que escolheu ou pediram para você fazer a versão dela? Na verdade, enquanto dupla, né, Luiz Cláudio e Juliano, nós fizemos um show no Paraguai. E no caminho do hotel para o evento, o menino na caminhonete estava numa rádio lá do Paraguai e tocou. Mientes Também, né, com Sim Bandeira. E eu comecei a ouvir aquela música, todo mundo conversando, e eu... Sabe quando te pega? Uhum. Aí me pegou, cara. E uma melodia linda, maravilhosa, o dueto também muito bonito. Eu guardei aquilo lá na minha cabeça. Eu perguntei ao cara se ele conhecia a música. Nossa, grande sucesso aqui, né? E como é que chama essa música? Mentes Também, tal, não sei o quê. Eu anotei e levei embora. Aí ali tava, né? Já tinha internet, a gente tava começando já a pesquisar. Aí eu encontrei a música, eu falei, cara, eu vou fazer a versão dessa música. Eu sempre gostei de fazer, né, versões. E aí eu fiz essa versão e nós gravamos primeiro. A gente gravou, ela foi, tipo assim, 13 músicas no CD, ela foi a 13ª do nosso disco. Era totalmente, a gente nem imaginaria. Aí o Siqueira, aqui da Nativa FM, gostou demais e começou a tocar essa música. Aí começou a tocar com a gente, tava indo até bem, tocando e tal. Aí depois o Zezé escutou essa música tocando com a gente aqui e procurou o Bruno. Primeiramente procurou o Bruno, do Bruno e Marrone, e o Bruno pegou e falou, o Zezé quer falar com você. Eu vou passar seu telefone e ele vai te ligar. Aí ele me ligou. Falei assim, posso gravar a música e tal? Falei, cara, uma honra, né? Você imagina um Zezé de Camargo gravar uma música sua, né? Zezé de Camargo e Luciano, uma dupla, acho que, né? Se não for a maior, acho que é a maior dupla, né? De todos os tempos. Gravou a música, aí ela foi pra novela, né? Foi, né? A música explodiu, né? Ela explodiu. E é sucesso até hoje. Aí outros artistas também gravaram, Murilo Ruff, né? Assim, uma infinidade. A música, ela... Quando tem que acontecer, ela acontece, não tem jeito, né? Foi Covardia? É composição sua? Não, ela é uma composição do Bruno. É do Bruno, do Vinícius e do Felipe. Vinícius Leão. Do Vinícius Leão. O Meu Segredo? Meu Segredo, Priscila Barucci. Eu tenho na minha... Vocês gravaram essas duas músicas com o Bruno Marrone ou não? Não, a gente gravou Meu Segredo. Porque eu me lembro, então, tem uma versão que o Bruno fala no começo da música, né? Meus amigos, Luiz Cláudio, Juliano. Meu Segredo. É o Meu Segredo, esse Segredo. que ele fala? Tá. Eu lembro que era a abertura do site deles, quando o pessoal entrava em site ainda. Porque a gente era do escritório, né? E era uma forma dele... Cara, a gente tem uma dívida muito grande com o Bruno e Marrone, com o World Show. Eles colocaram a gente no Brasil, né, cara? O Foi Covardia é sucesso do Luiz Cláudio e Juliano. Luiz Cláudio e Juliano. O Meu Segredo do Bruno Marrone. Quem regravou Foi Covardia, o Luan Santana. O Luan, Ele fez gravou um pouco diferente, ficou legal também. Um projeto mais acústico, né? Família Santana, chamava. Família Santana. Exatamente, isso aí. Então, mas ela tocou com a gente, porque a gente foi no Faustão com ela, né? Quando o Bruno Marrone apresentou a gente no Faustão, a gente cantou ela.
Então eu vou pedir pra você cantar. Tem covardia? Mas tem que cantar alto, tá? Não pode cantar baixinho, não. Vamos lá, eu tô tentando economizar, você falando que vai estourar aí. Diz pra mim se é verdade o que eu ouvi, o que dizem por aí, eu não posso acreditar. Diz também se jogou fora tudo que eu te dei, se acabou, não sei, eu quero duvidar. Olhando nos meus olhos sempre me dizia que seu amor por mim nunca se acabaria, mas se um dia fosse acabar, iria me avisar. E agora sou eu com medo de mim, tão perto do fim. Acabou, mas quem diria? E agora sou eu em frente ao espelho, olhos tristes, vermelhos. O que fez foi covardia. Cadeira, hein? Faltou o seu último. Faz o último. Isso, pra quem tem toque não reclamado. Impressionante, né? Caramba. Desculpa aí, né? Estamos vindo de viagem. No show você sempre fez valendo, assim, essa música? Sempre. Uma curiosidade, eu voltei aqui. O VS cada vez mais dá discussão porque cada vez mais tem gente usando e tem artistas muito famosos que tá usando 100% mesmo, vai fazendo playback e pronto. Você que canta, que usa muito, se esforça muito, você gosta do uso? Você acha que faz sentido em algum momento? Eu acho que talvez exista uma confusão que fazem a respeito do VS. O VS, como complemento instrumental, eu acho que ele é fundamental. Ele ajuda. Se a bateria está ao vivo, o contrabaixo está ao vivo, guitarra ao vivo ali, você tem um complemento com violões de base, com talvez um teclado, uma cama, cordas, talvez até um back. Sabe? É um complemento. Agora, eu acho que a voz, né? Tem artistas que usam quando tem uma agenda muito extensa, às vezes tem lá uma vozinha gravada, né? Para dar um suporte. Alguns usam, eu não uso. Né? Eu gosto de tá ali, eu gosto de cantar. É que você gosta do que está fazendo, né? Então, assim, tem dias que você não vai estar legal. Então, acho que o público também compreende. É um ser humano que está ali, pode ficar afônico de um show para outro, igual, por exemplo, ficar sem dormir. Eu confesso para você que essa noite eu dormi 2 horas. Nossa, é muito ruim pra voz, né? Porque eu estava muito ansioso, né? Assim, acordar cedo, toda essa história, né? Então, de vir até aqui, eu estou em Uberlândia, né? Aqui nós estamos em Campinas, então são 5 horas de viagem, né? E eu estava, assim, fiquei um pouco ansioso, né? Eu te confesso que eu não dormi quase nada. E tá cantando assim, imagina se dormisse. O sono, ele é reparador. A voz, ela agradece muito. Eu te confesso que daria para estender um pouco mais. Eu te perguntei do Meu Segredo, só para eu não sei porque eu confundo. Vocês gravaram juntos essa música? Com Bruno Marrone. Com Bruno Marrone, no nosso DVD. Mas lá atrás ainda, né? 2007 para 2008. Ah, tá. Eu vou pedir para você cantar, então. Vamos lá. Eu não vou te olhar nos olhos, tenho medo. Eles podem revelar o meu segredo. Eu pensava estar curado, foi engano, tudo errado. Pois bastou te ver de novo pra eu não resistir. Vou fingir num esforço sobre-humano que faz tempo eu te esqueci e não te amo. Vou levar essa mentira até o fim, até não estar em mim.
nenhum traço desse amor. Eu não posso me entregar à tentação que ao meu pobre coração trouxe tanto de sabor. Eu vou te jurar que não há mais sentimento, se preciso for em vento que tem outra em minha vida. Eu vou te dizer que não és mais minha amada, mas que não me opõe em nada. Se quiser ser minha amiga, é melhor te evitar, reprimir o meu desejo. Um adeus, nada mais, sem o gosto do seu beijo. Muito bom. Eu queria muito ter ouvido, nunca ouvi pessoalmente, você e o Bruno cantando essa música. Deve ser um negócio meio inacreditável, né? Ele é um professor, né? Eu te confesso que no começo da minha carreira, eu tinha uma voz assim... Eu até faço esse comparativo. Eu sempre ouvi muito Roupa Nova. Eu sou fã... Eu acho que quem não é, né? Eu sou muito fã, né? Desde... Poxa, Serginho... Saudoso Paulinho, e agora tem também o Nestares, né? Que são grandes cantores. Só que eu era muito Serginho. Eu era aquela coisa, confessar... Serginho Batera. Sem medo de mentir, que em você... Eu era uma voz mais doce. Aí eu passei a ser um pouco mais Paulinho, né? Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir, né? Que são referências, mas essa coisa de me tornar um pouco mais Paulinho, eu devo ao Bruno. O Bruno fala, cara, você tem que explodir, cara. Aí ele falava isso? Ele falava, você tem que soltar mais essa voz, você tem isso aí. Que às vezes numa resenha a gente cantava e às vezes eu expressava, é isso aí, você tem que fazer isso aí. Então ele foi o cara que me orientou nisso, a lágrima, ele sempre teve muita lágrima. Então, através do Bruno que eu descobri esse meu lado mais explosivo. Aí eu cantaram juntos, devo isso ao Bruno. Não sabia dessa não. Legal isso, né? É um aprendizado, né, cara? São grandes professores, né? O Bruno é um grande intérprete, né, cara? Ele emociona quando canta, então... aprendi muito com ele. Ele tem uma coisa muito boa que ele se emociona também cantando, ele né? chora. É uma coisa impressionante. Chora fácil. Né? O Bruno é um cara do choro fácil. Ele tá aqui, tá falando um negócio pra você aqui e começa a chorar. Aí começa a rir do nada também. A flor da pele é muito bom. É muito aflorado. Então, eu também tenho isso. Isso me aflora, assim. Às vezes, se eu escutar algo que me sensibiliza, a lágrima rola, não tem jeito. E eu acho que é isso que tem que ter, cara. Tem que ter essa lágrima, sabe? Para você passar para as pessoas esperam isso. Eu acho que talvez a gente é porta-voz do sentimento das pessoas através da música. Quando você canta, a pessoa fica sensibilizada, chora, pode ver. Então, eu acho que falta isso. Os artistas precisam trabalhar isso neles, entendeu? Principalmente essa nova geração. Trabalhar a lágrima na garganta. Já dizia o César Sampaio, né? Uma lágrima na garganta. Não tem nada a ver com o assunto, mas hoje, domingo, que está passando essa entrevista, Sim. É a final da Copa. E eu li antes da entrevista aqui que o Messi chora vendo filme. Estava falando um perfil do Messi, coisas que ele faz que você não sabia. Ele chorava vendo filme. Ele chora ainda. Eu acho que você deve ter a mesma impressão. O Messi, eu nunca vi ele chorar, cara. Ele disse que ele chora com coisas bobas. Mas nessas agora ele não estava muito bobo. Eu vi ele chorando por classificações ele ali terríveis. Ele chora com filmes bobos. Eu falei, então é aflorado também, né? Deve ser porque é argentino também. E é um gênio, né? Vamos ver se ganha ou não hoje. Eu não vou falar em quem eu vou torcer, que o povo tá muito bravo ultimamente. Né? O que mais do Luiz Cláudio Juliano? Das que mais tocaram? Cara, nós tivemos o Eu Sou Peão, né? Que foi da novela América. Que foi, assim...
que expôs, né, a dupla. Qual foi, só fazendo um parênteses, do Leandro Leonardo que você falou que tocou? Que você gravou com o Leandro Leonardo? A Paixão de Rodeio, ele não vai saber tocar que a gente não ensaiou. Mas já estou de malas prontas, rodeio é minha paixão, chapéu pra cima vou jogar, tô louco pra laçar um coração. Essa música ela é minha, do Alexandre Pires, do Regis Danese e do César Augusto. Ah, tá. Da turma toda ali. Da turma toda. Você pode tocar da Novela América? Vamos lá. Vamos do começo. Calça jeans bem apertada, bota, chapéu e cinturão. Eu sou da comitiva do amor e da paixão, sempre bem acompanhado, procurando emoção, eu sou peão. Eu não tenho preconceito entre cerveja e chimarrão, tomo uísque 12 anos, tomo pinga com limão. Danço rock, pop, shot, axé, forró, reggae, modão, eu sou peão. Oh, e o grito da galera, oh, tristeza que já era, oh, cantando na mesma emoção. Oh, e o grito da galera, oh, tristeza que já era, oh, cantando na mesma emoção, cantando na mesma emoção, cantando na mesma emoção. Fez um grande sucesso. Tocou muito em rádio, né? E na novela também, né? Tocava bastante na novela? Muito, cara. Tocou muito. A gente ficava emocionado quando saía lá, tinha Nós participamos, né? Da novela? Da novela, participamos no penúltimo capítulo. Cantando a música? Cantando a música. Foi... eu lembro da cena, o Dinho, né? Que era o Murilo Benício. Ele tinha caído do Boi Bandido lá, e ele ficou em coma por muito tempo. E quando ele acordou do coma, cenograficamente, a gente animou a festa realizada pela delegada lá, que era a Lúcia Veríssimo, para comemorar a volta do Dinho do coma. Cantando essa música. Cantando essa música, no penúltimo capítulo. Pode falar. Não, imagina, foi no penúltimo capítulo a gente cantou essa música. Foram 15 segundos. E cantou porque tinha andado, né? A música tinha feito sucesso durante a novela. Durante a novela. Então, assim... E foi... Essa música é até engraçado. Eu costumo dizer, a gente tem uma dívida muito grande com a Tânia Mara. Na ocasião, a gente tinha gravado 4 músicas, e quando o Juliana produziu um disco dela, e a gente deu de presente para ela. Pra Tânia Mara, assim... Pra ela guardar, ela estava indo embora para Brasília, acho que era de lá e tal. Ela passou em Barretos, estava gravando a novela, as cenas da novela lá em Barretos. Acho que foi lá que ela ficou conhecendo o Jaime Monjardim. Aí eles acabaram se relacionando, né? Casou e tudo mais. E ela mostrou, cara. Ah, foi esse o caminho? Foi o caminho. O caminho do... Achei que era gravadora. Não, nada a ver. A Tânia Mara mostrou pro Jaime Monjardim, porque ele perguntou se ela tinha alguma música que falasse de peão. E aí ela falou, olha, eu não tenho, mas eu tenho uns amigos aqui que tem. Você quer escutar? Aí ele escutou, falou, essa música tá na novela, é o que eu preciso. Foi na hora, foi uma coisa muito de Deus mesmo, cara. Eu faço agora em setembro 53. 53? 53 anos. Então isso muda, cara, você se sente mais jovem. O Brinco é desde quando? O Brinco desde 97. Ah, sem parar, assim, foi diretão. Desde 97. Na verdade, é aquelas coisas meio que de promessa, né? A gente fazia umas promessinhas, né? Em 97 eu ia ser pai da minha primogênita, da Ana Carolina. Aliás, mandar um beijo para ela. Ana Carolina, Luiz de Cauã, a minha pequena Maria Luísa, minha esposa Letícia. Mandar um
Um beijão para todos eles. Já ouviu falar do meu conselheiro? Não. Guilherme. Ele também mexe com essa coisa de autoajuda. Eu sei o que é. Tá. Ele é bem famosinho aí, é meu genro. Então, manda ver. É mesmo? Sei. É meu genro. Então, mandar um beijo aí para eles aí. E minha filha ia nascer em 97. Eu ainda estava lá no Só Pra Contrariar. E eu tinha um sonho imenso de ser pai, cara. Sempre gostei de ser pai e ter meus filhos ali comigo. E eu tinha medo, sabe? Quando você vai ser pai, assim, pela primeira vez, você fica com medo, né? Tantos casos que já aconteceram, perder filho e tal, aquela coisa toda. E eu fiz uma promessinha e coloquei esse brinco, que eu nunca tiraria, né? E tô com ele. Caramba, muita gente tá usando brinco. Quem que veio aqui esses dias, estava de brinco? Alguém das antigas que veio aqui dar entrevista. O Ralph usa brinco. Sim. Teve algum produto, não sei se foi o se o Barriga usa brinco. Eu entrevistei o Reinaldo Barriga esses dias. Acho que foi ele, não sei. Eu já usei brinco quando jovem, mas eu desisti. Parei com o brinco. Machucava. Tava muito rock and roll, aí você não. vai pro sertanejo. Só que eu trouxe o rock and roll pro sertanejo, tem jeito não. Eu perdi o gosto. E eu tenho aqui, você viu, um crucifixo e tal. E o meu fechou, aí eu não vou abrir mais. Eu acho que o mais rebelde que eu pudesse fazer no meu corpo foi isso aqui. Eu nunca fiz tatuagem eu não tenho, essas coisas. Só o brinco e qualquer coisa você tira, né? Deixa eu te falar uma coisa, mais uma música pra gente encerrar. A música mais importante, eu acho que da atualidade das minhas composições, assim, acho que eu posso te garantir que nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar que essa música viraria o sucesso que virou. É uma composição minha e do Bruno, né? Gravada pelo Bruno Marrone. E já foi regravada várias e várias vezes, né? Inclusive, eu fiquei até emocionado o dia que o Bruno estava lá no Daniel e contou a história, né? Porque ele fala que é a história da minha vida, né? E nós foi uma música realmente muito verdadeira. A gente estava na casa lá que ele tinha em Uberlândia, né? E a gente começou a compor, foi fazendo ali, e quando viu no final da música a gente estava chorando. Eu estava passando por um momento de separação, tinha a ver com a história. E aí essa música foi, assim, cara, um presente de Deus. Ela se tornou um grande clássico da música sertaneja, que é a música Te Amar Foi Ilusão. Antes da gente cantar, como é compor com o Bruno? É choradeira. É mesmo? Ele chora. Ele chora. E geralmente quando ele chora, a música vira sucesso. Porque é sensibilidade à flor da pele, qual a gente já falou. E ele é muito bom de melodia, né? Ele tem aquelas melodias que exploram a interpretação vocal. Eu sou muito letrista, tenho um lance da melodia, mas eu confesso que eu sou um péssimo instrumentista. Então, geralmente o meu parceiro toca legal, o Bruno toca legal, então ele tem o lance de tocar. Eu crio muita melodia na voz. Então, aí, essa junção deu muito certo. E aí nós fizemos essa canção, cara, e realmente foi uma coisa de louco. Você lembra do desenvolvimento da composição ali? Como é que vocês começaram mesmo pelo início da música? A gente estava conversando sobre o meu episódio, o que estava acontecendo comigo. E ele não é bobo nem nada. Eu comecei, a gente estava trocando ideia, a gente estava nem com violão por perto, nem nada. Aí eu falando que eu estava muito mal, cara, muito decepcionado, que a coisa não, tava, né, não deu certo e tal. Aí eu comecei a falar e tal, não sei o quê, ele passou a mão no violão. Aí eu falei, mas e o que é? Ele já meio me instigando, né? E eu fui falando, fui soltando, e a gente estava tomando lá um negocinho para dar uma relaxada. E aí foi instigando e tal, não sei o quê. Aí ele começou, velho. Aí falou assim, e o que você acha disso aqui? Aí nós já saímos do assunto e já entramos falando do assunto, mas de uma forma diferente. Aí papel e caneta, aí começamos. Eu sei, talvez eu tenha sufocado o teu sentimento. Começamos, né? Assim, explicando a minha história em forma de música. Foi desenrolando e a gente foi... Cara, a gente fez essa música... Posso te garantir, em 15 minutos. Em 15 minutos a gente retratou tudo. No final, estavam os dois chorando.
Aí é até engraçado, porque nesse mesmo dia nós fizemos 2, que futuramente eu até vou gravar. A outra, a gente gravou a música e começou a chorar, e nós ficamos nervosos de estar chorando. Falei, não merece nosso choro, não sei o quê, e nós fizemos uma outra música que chama Sou Mais Eu Sem Você. Um momento... É a vingança da música, é o outro lado. É o outro lado. Mas aí, o Te Amar Foi Ilusão foi assim, cara. Foi uma coisa muito verdadeira, um sentimento verdadeiro que eu e ele ali afloramos, entendeu? E eu acho que é por isso. Como composição, hoje é a sua maior. Ela virou a maior. Olha, eu não posso... Porque música é aquele negócio, como o Zezé mesmo diz, né? Você não fala mais de um filho do que de outro. Mas... assim, não só a questão de arrecadação, nada disso não, de aceitação. De ser conhecida, né? De ser conhecida, porque assim, outro dia fizeram um balanço aí, ela tá entre as 10 músicas mais cantadas no mundo sertanejo. Ela tá entre as 10. Só não canta mais porque é meio difícil, né? Né? Se o cara não for muito bom, ele não canta, né? Ele joga pro povo cantar. Aí o cara às vezes pula do refrão, né? Mas ela é em toda resenha, em todo barzinho. E se eu não me engano, ela nunca mais saiu do show do Bruno Marrone, né? Eu vi. Hoje. A saudosa Marília Mendonça cantava no show, Hugo Guilherme, sabe? E cada vez que vai surgindo novos artistas, ela tá no repertório. Então, assim, vai renovando os artistas e a música tá no repertório. Tipo assim, ela vai meio que na caminhada da evidências, sabe? Vai indo, né? Ela vai indo, cara, ela vai atravessando. Ela foi gravada em 2003, quer dizer, 13 anos, né? E ele continua cantando agressivamente. Agressivamente. Ela, né? Muito legal. Né? Então, ela é uma música... Todo mundo. Eu já vi vários artistas cantando ela em show. E a gente vê também nos números do ECAD, né? E, cara, é um presente de Deus, assim, gigantesco na minha vida, né? Sustenta a minha família, sustenta os meus sonhos, né? E acho que deixou uma marca muito forte, né? na escrita da minha história, né? no que eu estou escrevendo, né? Continuo escrevendo na minha trilha. Ela é, com certeza, um marco que, mesmo depois de partir, ela vai ser lembrada sempre. Então, vamos cantar. Vamos lá. Eu sei, talvez eu tenha sufocado o teu sentimento, não consegui sintonizar teu pensamento, saber o que você queria arrancar de mim, me deixando assim, não sei. Será que eu me enganei o tempo todo com o seu olhar? Apesar de tudo que vivi, eu me deixei levar. Que ilusão foi te amar. Vai encontrar alguém que você ame, que te faça o que fez comigo, e vai chorar cada lágrima que um dia derramei por te querer, por te amar, e vai sentir a dor da indiferença desse alguém que só te engana. Vai aprender a viver e dar valor no amor de quem te ama. É impressionante. Minha mãe tá rindo, porque não tem o que fazer. Você não ri.
Essa mágoa da música, então, é real. É real. Puta, por isso que ela fez sucesso, né? Fez, cara. Fez. Porque o refrão é muito magoado, né? Ela é uma música verdadeira. Ela é uma história verídica. Tem filme baseado em fatos reais. Essa é uma música baseada em fatos reais. Por isso que as pessoas entendem, sofrem junto, né? É. Porque tava doendo mesmo. Eu né? acho que eu contei a minha história, mas eu acho que ela hoje conta muitas histórias por aí. Pô, fica... eu me lembro, tem um vídeo do Bruno numa live. Eu acho que a melhor interpretação que ele já fez dessa música, numa das lives da pandemia lá, ele tava muito bravo no dia. Teve uma bagunça do outro Se ele lado. ficar nervoso... Isso, foi a melhor coisa. Se ele ficar nervoso, aí ele põe pra fora. É. Outra coisa também, às vezes... Ele tem essas pegadas aí, que às vezes ele dá uma escorregada no tomate aí. Uhum. Eu me lembro que teve uma situação, numa brincadeira que ele fez com o Marrone. Acho que ele misturou um remédio lá com bebida, sei lá o que foi, e ele ficou muito doidão, né, cara, lá no show. Acho que na Fenamilho, lá de Patos de Minas. E até comigo ele fez a brincadeira. Ele falou assim, ó, essa música que eu vou cantar aqui agora, tá muito doidão. Essa música que eu vou cantar aqui é um chifre que o Luiz Cláudio levou, não sei o quê. Pô, até de mim ele falou, ele tava muito doido. Aí ele fez essa brincadeira toda, o povo não levou isso, assim... Ah, não gostou. Não gostou. Não dessa brincadeira comigo, mas ele ficava passando a mão no bumbum do... Ah, foi desse dia Você lembra? famoso. Você lembra disso aí? Lembro. É. E aí, depois ele... Uma coisa muito bonita que eu vejo no Bruno, que as pessoas não conhecem, ele é um cara que ele erra e sabe pedir perdão. Porque tem gente que erra e fica por isso mesmo. Não, ele erra, ele pede perdão. Ó, gente, me perdoa, eu errei. Ele reconhece, entendeu? Ele é assim. Às vezes ele é explosivo e tal, mas ele erra e pede perdão, cara. Ele tem o coração bom, entendeu? E aí ele... Acho que posteriormente eles fizeram um outro show lá em Patos. Aí ele cantou essa música. Aí disse, cara... Todo mundo que eu conheço de Patos de Minas falou assim, cara, eu nunca vi o Bruno cantar essa música do jeito que ele cantou aqui. Ele deu a alma. Que aí ele sabe que ele tá devendo, sabe? Uhum. Ele quer restituir aquilo, né? O não sei dele nessa música é com muita raiva, né? Hoje a Não sei! Ele faz né? se Ele solta. tem, É muito bom, né, cara? Muito legal. Eu acho que é isso. Eu acho a interpretação é isso. É você interpretar... Você sentir aqui, você incorporar a história e visualizar isso na sua mente, é isso que impacta pessoas, é isso que as pessoas querem. Elas gostariam, fazer, mas quando você faz, você representa elas. E acho que é por isso que a música encaixa muito na vida de muita gente. Ô Luiz Cláudio, eu queria muito te agradecer. É sempre um papo muito legal. Hoje você veio muito também pela questão judicial, pelas polêmicas pelas quais você está passando, a gente falou. Não precisaria, né? Não precisaria. Eu quero dizer que eu tenho muito orgulho, antes de qualquer coisa, eu gostaria de dizer que eu tenho muito orgulho da história que eu escrevi juntamente com o Juliano. Eu quero dizer que eu aprendi muito com ele. Eu aprendi com o grande maestro que ele é, com o grande músico que ele é, com o grande artista que ele é. E com o grande irmão que ele foi comigo. Tá? Nós não tivemos só momentos difíceis. Foram muito mais momentos bons do que momentos ruins. É que os momentos ruins prevaleceram. Então, eu gostaria muito que isso saísse do coração dele como quero que saia do meu. Sabe? Apagar toda essa história e cada um seguir o seu rumo, feliz da vida. Se ele estiver feliz, cara, eu vou ficar feliz. Eu acho que é isso que a gente tem, essa energia que a gente tem que fluir, sabe? Não é construir uma guerra. Eu precisaria responder, porque eu me senti assim, injustiçado com essas coisas, com essas falas. Não precisa disso. Mas eu quero aqui também demonstrar minha gratidão. Eu não construí a minha carreira, o meu lado intérprete, sem o apoio do Juliano. Eu não construí a minha história sem a participação do Juliano. E é isso que eu quero carregar. É isso que eu quero levar comigo. Essa boa lembrança. E as pessoas que acreditaram no nosso projeto e que nos acompanharam até então, também querem. E é isso, cara. Quero deixar aqui a minha mensagem de sucesso para ele, sucesso para o filho dele, para o Lucas, né, que agora é o Luiz Cláudio, o novo que eles falam.
Cara, sucesso, cara. Que Deus abençoe a carreira de vocês. Não precisamos de guerra. Vamos resolver o que tem que resolver, mas existe gratidão. Não é só briga. Então, fica aqui a minha mensagem positiva em cima de tudo isso e que a gente possa ser felizes, né? A vida é muito curta para a gente ficar carregando mágoa nas costas. Então, muito obrigado. Te agradeço. Foi muito bom mais uma vez. Obrigado você também, toda a galera. Valeu. Muito bom, deu 2 horas, ó.